Olá, tudo bem? Estamos no ar. E que legal estar no ar para falar de um assunto sempre importante, dessa tabelinha em que direito e esporte acabam se encontrando, mas de uma maneira leve. É isso que propõe essa parceria entre o Lê em Campo e a N Esportes. Comentar assuntos que estão na mesa do bar, numa conversa entre amigos, numa roda de café, e que você entenda de uma maneira simples e coloque conteúdo nas suas ideias, nas suas reflexões sobre o jogo. Que legal. Meu nome é Andrei Campos, eu sou jornalista, advogado, mestre em Direito e vou estar sempre por aqui conversando com vocês sobre esses assuntos que estão na pauta do dia a dia esportivo e que vão muito além dos 90 minutos de uma partida de futebol, dos 5 sets de uma partida de vôlei, dos sets de uma partida de tênis, da natação, da quadra, da pista. Assuntos em que você sempre está interessado, porque você entende que o esporte vai muito além do jogo. Tá certo? O Lê em Campo já está no ar. E hoje o nosso programa chega com dois assuntos que estão pulsando nas redes e, obviamente, também é objeto da sua reflexão, da sua análise. A pauta número 1. O Comitê Olímpico Internacional definiu novas regras para a categoria feminina. A questão genética passa a ser determinante. E aí, é um avanço ou um retrocesso? A pauta número 2. Pressão da torcida e ameaça a jogadores. Até onde vai o direito de cobrar e onde começa o risco jurídico? Quando a cobrança vira ameaça, o que diz o direito? E para conversar sobre essas duas pautas do movimento olímpico e também uma pauta presente no dia a dia do futebol, eu tenho dois convidados. Um aqui mais perto, o Matheus Laupmann, que é advogado, mestre em direito. Que legal ter contigo aqui, tu tá aqui comigo nesse programa de abertura do nosso Lê em Campo no Ar, Matheus. Imagina, meu amigo, é um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão legal, tão importante, não só para o direito, mas também para a sociedade, né? Quando a gente está tratando esses dois temas, a gente vai estar debatendo muito mais do que só os 90 minutos, como você falou. Mas é um prazer estar aqui com você, meu grande amigo. Que legal, Matheus. E de São Paulo a gente faz uma conexão direta com Nova York, onde está a Ana Mizutori, que é também advogada, especializada em direito desportivo, mestre em direito e que vai conversar com a gente, colocar as suas ideias, as suas reflexões sobre essas duas pautas. Ana, tudo bem contigo? Tudo bem, Andrei? Bom dia a todos que nos ouvem. Uma alegria estar aqui. Temas de muita relevância e, apesar de tudo, também complexidade aqui no direito esportivo, mas que esse espaço é muito valioso para a gente debater e comentar um pouquinho. Legal, Ana, mas antes da gente entrar nesses dois debates, deixa eu te provocar um pouquinho. Você está por dentro do que representa essa regra de elegibilidade, ou seja, de participação na categoria feminina? Está na hora do nosso quiz. Uma atleta trans pode ser impedida de competir apenas com base em critérios biológicos? Vamos para as três alternativas. Alternativa A, sempre. Alternativa B, nunca. E alternativa C, depende das regras da entidade esportiva. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Matheus para ver se ele está por dentro, para a Ana também, e eu quero saber da sua resposta, e a gente vai trazer a resposta por aqui. Bem, vamos lá. Primeiro tema, pauta 1, nova regra do movimento olímpico sobre transgêneros. Para quem não sabe, a regra passou a ser a seguinte: a partir de agora vai ser feito um teste genético. Aquele que apresentar, ou aquela mulher que apresentar o cromossomo XX, está elegível para participar de uma competição olímpica. Aquela que apresentar um cromossomo XY, ou seja, mulheres trans, ou mulheres com alguma diferença sexual, isso pode também as mulheres cis, que também apresentam alguma disfunção hormonal, também podem ser impedidas de participar em função desse critério só biológico. Eu quero saber o seguinte, Matheus. A pergunta é bem objetiva agora. Depois eu vou perguntar para a Ana e depois a gente vai entender caminhos. Você acha que essa regra é um avanço na proteção da igualdade esportiva
ou é o retrocesso na proteção de direitos humanos no esporte? Cara, eu entendo que se trata de um retrocesso. Até porque quando a gente olha os próprios documentos que o COI construiu ao longo dos anos, se trata de um retrocesso, né? A primeira vez que o COI emitiu um documento sobre essa questão foi lá em 2003, que era o Consenso de Estocolmo, e que ele definia que para um homem trans ou uma atleta trans participar, deveria passar por 3 tópicos: a cirurgia de redefinição sexual, um controle hormonal e um reconhecimento legal dessa mulher trans ou desse homem trans. Passado aí 12 anos, em 2015, o COI entendeu que, na verdade, deveria haver uma regulação, principalmente na questão hormonal, né? Trazendo, então, a questão da porcentagem de testosterona, né? Que era de 10 nanomol por litro. E aí, o COI entendeu que ele precisava trazer uma maior regulação e até dando às federações internacionais uma maior liberdade de construir as suas próprias regras. Tanto é que em 2018 a gente também teve um regramento da Federação Internacional de Atletismo que dizia que a regulação seria hormonal e de 5 gramas nanomol por litro da testosterona. Então eles passaram a regular isso e em 2021 o COI entendeu que ele não precisava estabelecer uma regra para todas as modalidades. Ele incentivava que as federações construíssem seus próprios regulamentos, porque afinal cada esporte ele é diferente um do outro, né? E todos esses documentos que o COI fazia, tratava-se de inclusão, tratava-se de dignidade da pessoa humana, eram documentos embasados em ciência, em casos práticos, e basicamente o que tinha que entender é um fato que existe e nós precisamos regular. E aí, de repente, ele vem e traz essa nova norma que você trouxe e é um retrocesso para o próprio COI. Ele vinha falando de inclusão, ele vinha falando de dignidade, ele passa agora a excluir, ele passa a tirar a dignidade. E aí, só para encerrar e levar o debate também, quando a gente fala também de declarações de direitos humanos, também é um retrocesso, porque o artigo 1º diz: todo ser humano ele tem direitos e a dignidade da pessoa humana. Independente de você ser um homem cis, uma mulher cis, um homem trans, uma mulher trans, o fato é que você é um ser humano e você tem que ter a sua dignidade. Você não pode simplesmente excluir esse ser humano por um simples fato, por um simples regulamento, porque você estaria afetando diversos direitos. Excelente, então, na palavra do Matheus, na ideia dele, no raciocínio dele, essa regra, ela é um retrocesso na proteção de direitos humanos e nos critérios do movimento olímpico sobre a participação de mulheres trans na categoria feminina. Deixa eu fazer a conexão com Nova York e perguntar para Ana. Ana, retrocesso ou um avanço na proteção do equilíbrio esportivo? Olá, André. Então, eu concordo com o Matheus no sentido de ser um retorno ao modelo já superado, né? Eu acho que é um abandono da lógica inclusiva que vinha caminhando, o Matheus explicou aí perfeitamente bem. Claro que tem todo esse debate, né? Então, esse tema da participação das mulheres trans em competições femininas, ela deixa de ser só uma questão esportiva, ela envolve direitos fundamentais, ela envolve política, mas muito acima que a gente tem que ter esse olhar de ciência e governança global também. A gente tem muito forte da questão do esporte ser um espaço de disputa entre inclusão e também integridade competitiva. Então, claramente é um retrocesso nesse sentido de o avanço que eles estavam olhando nas peculiaridades da situação e não só uma regra geral e restrita, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para a inclusão quanto para a exclusão. Então, como bem já colocou o Matheus, né, o Comitê Olímpico Internacional já tinha adotado uma política mais restritiva, tinha determinado que a categoria feminina passa a adotar, né, mais limitada, como regra só mulheres biológicas. Esse critério utilizado do teste genético, o gene SRY, para elegibilidade, que você já tinha comentado também, passando a valer para Jogos Olímpicos e competições classificatórias, mostra, assim, que apesar da justificativa do COI, né, de garantir a equidade, proteger a categoria feminina, evitar vantagens físicas decorrentes do desenvolvimento masculino, ela realmente retoma a um modelo superado, nessa lógica mais inclusiva, de olhar também um outro critério tão importante quanto, que é também da não discriminação, que também é um critério, uma diretriz que também o COI deve considerar da inclusão,
né? E aí, onde que o COI, à época, lá em 2021, em diante desse dia, até essa mudança recente, para cada federação, né, decidir suas próprias regras. Eu acho que o olhar não é aceitar irrestritivamente ou negar irrestritivamente a elegibilidade, aceitação, admissibilidade de cada indivíduo, mas olhar o problema, que é, ok, o problema foi falta de uniformidade, ou uma insegurança jurídica, ou aumento da pressão social, olhar para isso e não voltar e retroagir naquilo que já tinha sido superado, né? Então, ao retomar esse controle, ao buscar essa padronização global, o COI, de fato, ele deixa de ignorar assuntos que já tinham sido observados com atenção devida, né, até considerando a própria função, o princípio do esporte, essa função que compreende como uma função social, esses aspectos de responsabilidade social, de inclusão. E, claro, parece que ele abandonou a parte também da tecnicidade possível, né, preservando só a alegação, o fundamento de integridade no esporte, só o fundamento de uma competição equânime, mas isso ainda pode coadunar, pode caminhar junto com uma inclusão. Então, acho que essa de plano, assim, é o que eu posso dizer, até acrescentando um pouquinho do que já trouxe amplamente, bem completo, o Matheus. Ótimo, Ana. Acho importante para complementar o que o Matheus trouxe, o que a Ana trouxe, que essa é uma discussão antiga no esporte, uma discussão legítima. Essa é a primeira questão que a gente precisa deixar bem claro. Ou seja, a gente tem dois princípios do esporte que são basilares do movimento esportivo. Quais são? O equilíbrio esportivo, porque a competição precisa ter graça, e a graça do esporte está na incerteza de resultado, então tu precisa manter um equilíbrio esportivo, por isso que existem categorias no esporte. E a proteção de direitos humanos, que é a não discriminação, que é um direito universal, como o Matheus e a Ana trouxeram, e que é protegido, inclusive, nos regulamentos privados do esporte. Se a gente for ver a Carta Olímpica, tem a proteção de direitos humanos, o combate à discriminação, dentro do movimento esportivo do futebol, do Estatuto da FIFA, também tem esses elementos. O problema dessa regra do COI, no meu ponto de vista, e aí corroborando o que traz o Matheus e o que traz a Ana, é que ela parte da discriminação. Ela não parte da inclusão para encontrar um caminho. Ela parte da discriminação. Ela usa um critério biológico dizendo o seguinte: olha, mulher só compete com mulher e mulher biológica, não comprovando o ganho esportivo. Essa discussão sobre ganho esportivo e direitos humanos, ela só é legítima quando há uma prova cabal e definitiva desse ganho esportivo. Por que excluir, por exemplo, uma mulher trans de participar de uma competição de xadrez quando a questão genética, a questão biológica não é decisiva para o desequilíbrio esportivo? É uma regra que parte da discriminação. A gente tinha avançado, como o Matheus bem pontuou, quando o esporte lá atrás determinava a participação de mulheres trans a partir do desequilíbrio esportivo. Ou seja, aquele que quer excluir a mulher trans precisa comprovar de maneira cabal que há um ganho esportivo. Então havia um controle de testosterona e havia uma prova de ganho esportivo. Aí entra uma discussão legítima. Ele tem ganho esportivo, há um desequilíbrio esportivo. E aí o esporte passa a perder a graça. Como é que a gente vai encontrar um equilíbrio protegendo direitos humanos? É sempre um desafio complicado, mas o esporte estava avançando na proteção de direitos humanos sem perder o equilíbrio esportivo. E agora ele retroage. Volta lá 50 anos no tempo, quando essa discussão sobre transgêneros começou no esporte. Então acho que o COI erra, e erra muito nesse caminho e nessa decisão também. Então eu concordo com o Matheus e com a Ana, acho que é um retrocesso. Mas que caminho pode acontecer a partir de agora, Matheus? Depois dessa decisão do COI, como é que você entende que o movimento esportivo, em especial os atletas, devem se posicionar e o que deve acontecer a partir de agora? Eu acho que a gente tem que começar primeiro a se manifestar. E o que a gente está fazendo aqui, trazendo aspectos jurídicos, opiniões, já é um começo. Os atletas têm que se manifestar, mas acho que principalmente as federações têm que se manifestar. Tudo bem, o COI trouxe uma regra. Cabe então às federações dialogar com o COI e demonstrar que o COI está equivocado por este fator. Acho que o que nós temos que ter agora, de fato, é o quê? É uma regulação. E aí é que vem a tal da autonomia esportiva que a gente tanto fala, né? O que é autonomia esportiva, para quem não sabe? E muito simples. É se autorregular. Então que as federações conversem com o COI e falem assim: COI, entendo que você teve um equívoco, para a minha federação vamos instituir metas objetivas, vamos trazer mais estudos. Qual que vai ser a questão? Nós temos que ter um controle hormonal, nós não temos que ter um controle hormonal, nós temos que fazer um período de adaptação. Enfim, eu acho que o caminho para tudo é a regulação.
A gente não pode ignorar que existe. E aí a gente vem para um problema até social. Quando a gente fala de homens e mulheres trans, a gente está falando de uma minoria já. Exatamente. Quando a gente fala de homens e mulheres trans no esporte, já é, de novo, já diminui o percentual. Quando a gente fala de alto rendimento, então, é muito pequeno. Então, quantos homens, quantas mulheres trans existem no esporte, seja amador ou profissional? São poucos. A gente não pode negar a existência deles. Diante da existência deles, a gente tem que regular para trazer o que você bem comentou, a integridade, para que a competição seja mais justa. E aí, cada modalidade tem que determinar a sua própria forma de se autorregular. Afinal, como o Andrei bem falou, o xadrez ele é diferente do futebol, que é diferente do vôlei, que é diferente do MMA, por exemplo. Depende. Cada esporte ele tem a sua importância, ele tem a sua necessidade física, por assim dizer. Então, eu acho que o caminho para tudo se dá nessa palavra, é regular, é estruturar com regras objetivas, claras e transparentes. Matheus, eu acho que tem uma questão também importante dessa decisão do COI, e eu queria trazer a Ana para esse debate, justamente em cima dessa reflexão, que é a falta de transparência na decisão. Eu conversei com algumas pessoas do Movimento Olímpico Brasileiro, com algumas pessoas do Movimento Olímpico Internacional, com autores de livro de direitos humanos na área do esporte. Também fiz minhas reflexões, minhas pesquisas, conversei com pessoas de institutos internacionais que refletem sobre direito desportivo, que é justamente essa questão, Ana. A Kirsty Coventry, que é a presidente do COI, tinha como plataforma a proteção das mulheres e era sabido que ela estava encaminhando esse movimento para uma nova regra de elegibilidade na categoria feminina e ela justifica como proteção às mulheres. Só que ela não traz, Ana, dentro dos estudos que o COI diz usar, esses estudos que comprovam um ganho esportivo. Até porque dentro da ciência não há nada que comprove de maneira cabal um ganho esportivo nos atletas de ponta, de elite, por ser uma mulher trans. Então essa crítica ao COI ela também é muito forte. As pessoas e os movimentos, os coletivos de direitos humanos pedem justamente para o COI apresentar esses estudos que confirmam ganho esportivo, que justificam a decisão do Comitê Olímpico Internacional. Essa falta de transparência também traz mais dúvidas e mais falta de legitimidade nessa decisão do Comitê Olímpico, Ana? Certamente, Andrei, eu acho que a falta de transparência ela só corrobora, ela só sustenta o fato de que talvez nem haja um argumento a ser apresentado e por isso que tem esse lapso aí numa resposta, numa justificativa, num fundamento, ao que parece ser uma exclusão automática, né? Uma discriminação que, além da discussão já trazida aqui, que é incompatível com direitos fundamentais, ela é baseada em generalizações. Uma generalização biológica rígida, um critério absoluto aplicado a todo indivíduo, então sem olhar, como o Matheus mencionou, especificidade de cada modalidade esportiva, uma presunção já automática de vantagem. E aí a gente pode trazer até outras discussões, né? Então é como se assim, o problema central é transformar que a categoria feminina ela passa a ter, então, a partir dessa decisão, uma repercussão até de violência biológica excessiva com as próprias mulheres, né, um risco real de violação de dignidade, de privacidade da própria mulher também envolvida, porque isso passa a ser algo a ser muito mais inquirido, né, não teve algum tipo de olhar singular para cada situação específica, não só de modalidade, mas também para indivíduos, e leva a gente até para a discussão já antiga, que já houve em outras situações, de não se presumir vantagem apenas pela identidade de gênero ou variações sexuais, até pelo caso que a gente já discutiu da elegibilidade feminina envolvendo, por exemplo, a semenha, né? Que tinha uma produção maior de testosterona, né? Uma produção maior de testosterona, né? De outras atletas que biologicamente nasceram mulheres, mas que há uma variação do desenvolvimento sexual, que você também mencionou logo no início da sua fala. Então, é um debate jurídico sobre trans e atletas com DSD não seja idêntico, por exemplo. Né? Até questões de nacionalidade, cultura, dependendo da modalidade esportiva, essa desigualdade vai existir. Né? Algumas culturas em que a pessoa ela tem um biotipo menor, outras maior. Essa é uma questão que já o próprio esporte já leva isso em consideração. Né? Inclusive, a gente tem que tribunais arbitrais e as cortes nacionais elas podem reconhecer simultaneamente certas regras que são discriminatórias em sua estrutura, mas ainda assim
justificáveis se forem entendidas como proporcional à proteção da categoria, mas com esse fundamento, não como uma generalização e tampouco como uma presunção automática ali de vantagem, né? Ótimo, Ana. E em cima do que a Ana trouxe, eu só quero, para arredondar esse tema, trazer como o esporte ele é construído e não se afasta jamais do direito, e o direito tem como base da construção jurídica a proteção de direitos humanos. Então, o esporte, mesmo em cima dessa autonomia que o Matheus trouxe, que é a capacidade de se autorregular, ou seja, de escrever as regras esportivas, ele precisa entender que ele precisa ter como base o direito e a proteção de direitos humanos. Por isso que eu acho que a gente tem um retrocesso aí de 50 anos. Porque há 50 anos não se discutia a participação de mulheres trans no esporte. Simplesmente, elas eram proibidas de participar. Até que lá nos anos 70, a Renée Richards, que era uma mulher trans, resolveu participar da competição do US Open na categoria feminina. O que o esporte fez? O esporte simplesmente não permitiu que ela participasse. A inscrição da Renée Richards, porque ela era uma mulher trans. Ela, então, entrou com um recurso, tentou dentro do movimento esportivo, não conseguiu dentro do movimento jurídico do esporte a participação, ela entrou na justiça norte-americana e aí, subindo todas as instâncias, o caso parou na Suprema Corte dos Estados Unidos, que diz o seguinte: como é que o movimento privado, que é o esporte é uma associação privada, como é que o movimento privado pode excluir alguém de uma competição unicamente com um critério de gênero? Não, tem que comprovar o ganho esportivo. Ela está autorizada a participar do US Open e ela pôde participar depois do US Open na categoria feminina. E isso obrigou o esporte a repensar essas regras privadas de participação de mulheres trans. Então, olha só o risco que essa decisão traz de um efeito dominó, de um efeito cascata, ou seja, uma série de processos na instância estatal pelo direito de poder participar, pela não discriminação e pela proteção de direitos humanos. Então, é uma decisão difícil do movimento olímpico, uma decisão que deve ter repercussões jurídicas em tribunais estatais, porque é uma decisão que não traz transparência e é uma decisão que não traz inclusão. Eu sempre acho que a regra no esporte tem que ser a inclusão. A exclusão é sempre exceção. Era o que o movimento olímpico vinha fazendo e com essa nova regra mudou a lógica. Agora, a regra é a exclusão e a exceção é a inclusão. Mas antes da gente passar para a pauta 2, deixa eu saber se depois das aulas aqui do Matheus e da Ana você consegue responder o nosso quiz. Vamos lá para a resposta. A pergunta foi: uma atleta trans pode ser impedida de competir apenas com base em critérios biológicos? As alternativas eram A, sempre, B, nunca e C, depende das regras da entidade esportiva. Então agora você já sabe que a alternativa certa é a alternativa C. Depende das regras da modalidade esportiva. Falando em limites, vamos para a segunda pauta do dia, segunda pauta do nosso programa: pressão e ameaça de torcida a jogadores. Isso é liberdade de expressão ou é risco jurídico? Onde começa, onde termina um e começa outro? Esse é um desafio complicado, né, Matheus? Liberdade de expressão é o que todo mundo diz para xingar alguém nas redes sociais, respeita a minha liberdade de expressão, mas até a liberdade de expressão, que é um direito fundamental de todo brasileiro, protegido na nossa Constituição Federal, tem limites. Tem crise no futebol, tem torcedor no portão ameaçando o jogador, ameaçando de bater, ameaçando de ir atrás da família. Até onde vai essa liberdade de expressão e começa o risco jurídico? Vamos começar com a rescisão de contrato de trabalho. O jogador que se vê ameaçado pela torcida pode pedir na justiça uma rescisão de contrato no clube que ele está jogando? Eu entendo que sim. E aí a gente tem que olhar para as nossas normativas jurídicas. E aí a gente vai encontrar na Lei Geral do Esporte, que é 14.597 de 2023, lá no artigo 84, inciso 2º, que diz o seguinte: o clube empregador ele tem que dar as condições dignas de trabalho para os seus atletas, seja para as competições esportivas, para os treinos e demais afazeres. Afinal, e aí entra a questão: será que quando um atleta está sendo ameaçado, xingado, enfim, tendo a sua família exposta, o clube estaria dando essa dignidade para o atleta exercer a sua função de trabalho? Eu entendo que não, porque ele está ali adentrando ao treino e ele passa a ser ameaçado. O clube não o protege nesse sentido. E aí a gente também tem que lembrar um aspecto importante: o trabalho de um atleta profissional não é só jogar o jogo, não é só competição, mas é também treinar,
se estiver machucado, estar no seu departamento médico, é estar ali no ambiente esportivo. Então o clube ele tem que proteger esse atleta. Ou pelo menos, se acontecer essa possível ofensa, que ele tem que agir de forma imediata, seja ligando para as autoridades policiais, seja se manifestando, seja de fato se posicionando e protegendo o seu principal ativo, que são os atletas. Então eu entendo que sim, e a fundamentação está na própria Lei Geral do Esporte. Ótimo, Matheus. Então agora a gente vai fazer a conexão São Paulo, Nova York e perguntar para a Ana, que já trabalhou no clube, foi gerente jurídica do Ceará. Essa é uma preocupação dos clubes, Ana? Há mesmo o risco de um atleta pedir na justiça uma rescisão unilateral de contrato, ou seja, entrar com pedido na Justiça do Trabalho para sair do clube e ainda receber os seus direitos? É uma preocupação dos clubes? Os clubes precisam monitorar essas questões? Certamente deve ser uma preocupação dos clubes, Andrei, muito pelo que eu entendo de que pode haver sim essa possibilidade de rescisão indireta, mas eu entendo também que ela não é, obviamente, automática e que tem que comprovar de fato uma falta grave do clube, de forma que isso se torne incompatível com o vínculo entre o atleta e o clube. Então, eu acho que o fator principal, e é onde entra esse cuidado necessário do clube, é uma resposta institucional à altura, né, a garantia de que o atleta esteja ali sofrendo ameaças reais, como até o Matheus pontuou. Então, assim, se tiver, a depender da situação, então vamos supor, se a pressão ela se consiste em uma ameaça real, presencial ou digital, então isso tem um risco à integridade do atleta ou da família. Se há campanha de ódio e discriminação, isso depende de uma resposta institucional adequada do clube. A primeira questão da ameaça, se for, por exemplo, presencial, depende do clube também providenciar, sobretudo quando se fala de algo de atletas com maior relevância, um clube com grande torcida de fato. A gente espera, então, sempre essa resposta do clube, seja institucional, seja uma resposta ali de estrutural, uma exposição deliberada do atleta pelo clube também, então declarações, vazamentos, alguma ausência de proteção que demonstre que possa piorar a situação, algo que possa ser falado, talvez uma coletiva de imprensa que possa só, enfim, incentivar talvez essas críticas, essa pressão, ou falhas em medidas de segurança mínima mesmo, tanto acesso ao centro de treinamento, estádio, proteção de deslocamento. Então, algo que o clube permita, de alguma forma, um ambiente hostil reiterado que afete a saúde mental, que possa afetar as condições de trabalho. Eu entendo que nesse cenário, sim, a gente incorre em perigo manifesto, em descumprimento do dever de proteção, e aí, sim, essa pressão da torcida passa a ter um olhar jurídico de responsabilização, né? A gente tem isso de forma, eu acho que unânime também, eu e o Matheus aqui, para a gente responder. A gente falou então sobre o risco que o clube corre em função dessas manifestações do torcedor, ou seja, de um atleta, que é um ativo do clube, entrar na justiça e pedir uma rescisão de contrato com base à dignidade da pessoa humana, né? Com base na proteção que ele tem do risco que ele está correndo em trabalhar naquele lugar. Mas há um risco também para o torcedor, para esse agressor, vamos dar barra, torcedor barra agressor, que vai até o clube, a sede social do clube, para ameaçar o atleta. Há um risco criminal para ele também, Matheus, até porque a gente não pode falar de torcedor para a justiça desportiva, mas na esfera criminal, ele corre um risco? Sim, porque naquele momento que ele faz a ameaça, aquilo se caracteriza como crime de ameaça. A partir do momento que ele realiza aquela ação, ele está ali cometendo um crime. Ele pode ser imputado e eventualmente ter as suas esfera criminal ativada. Então, isso pode acontecer. Então, ele não é livre para falar o que bem entender, e principalmente quando trata desse tema da violência, né? E aí, o seguinte, se o torcedor ele se reunir em frente, ele se deliberar, ele cantar, etc., não vejo problema nenhum. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. O problema é quando a gente começa a mencionar, e aí, não sei se você concorda comigo, mas a violência, né? Então, tudo bem, ó, eu não ameacei, mas eu cantei, se não ganhar, vai ter porrada no domingo. Isso é violência, isso não deixa de ser uma ameaça. Então, no momento que você traz o aspecto violento, você começa a imputar, na minha visão, uma esfera criminal e assim por diante. Você, de fato, ultrapassa o limite da expressão. Então, você vaiar o time no campo, você, de fato, se reunir, tudo certo. Mas no momento que você prejudica esse atleta, você passa a ameaçá-lo, aí você ultrapassou esse limite e tem consequências jurídicas para isso. Então, ultrapassa o limite da liberdade de expressão e passa a correr risco jurídico. Exatamente. Ana,
Eu acho que a gente precisa justamente trabalhar essa questão com as pessoas, né? Muito trabalho de conscientização. Isso acontece muito no ambiente esportivo, acontece muito no ambiente digital também, né? As pessoas acham que a rede social ou as redes sociais são ambientes sem lei, Uma terra sem lei. desprotegidos juridicamente. Né? E o mesmo acontece no ambiente esportivo, que as pessoas acham que o que é crime fora do esporte, no esporte, é algo da cultura esportiva. Clubes podem trabalhar com políticas de conformidade, de conscientização, até para se proteger com relação a isso, educar e conscientizar o seu torcedor, também seria um caminho importante? Certamente, Andrei, eu acho que, mais uma vez, acho que não só sim, né, como é um dever de fato. Opa, já é uma realidade de um bom tempo. A gente sabe que onde é, inclusive, um campo de grande manifestação, de grandes incitações à ódio, de grandes cometimentos de ilícitos, atos ilícitos como crimes contra a honra, ameaça, né? Então, assim, de fato, existe essa... É uma linha tênue quando a gente fala, quando a gente analisa a conduta de um torcedor que entende estar protegido pela liberdade de expressão, mas que na verdade ele está se configurando como um ato ilícito, e o grande critério jurídico central aqui é de fato o conteúdo e o contexto dessa manifestação, em que muitas vezes se dá em meio às mídias sociais, à internet, né? Então, a gente tem constitucionalmente uma proteção de liberdade de expressão, tanto quanto no mesmo nível de proteção de direitos, como honra, como imagem, como dignidade da pessoa humana. Então, nessa ponderação no caso concreto, ela sempre é muito complexa, mas no ponto de vista de algo que se trata de já tão conhecido, esse território de disputa, esse território de animosidade, esse território de inflamação e às vezes não é nem só entre rivais, a própria torcida contra aquele clube, aquele time do qual ele, né, torce e defende. Entendo sim que o clube deve implementar medidas de educativa junto à torcida, uma comunicação institucional reforçando os limites legais, protocolos de segurança em jogo e treino, esse monitoramento também de rede social em casos sensíveis, uma orientação também jurídica talvez aos atletas sobre os seus direitos. É importante também sempre, quando a gente fala de conformidade, né, os canais de denúncia disponibilizados, então um canal interno para atletas e funcionários, um canal externo para denúncia de torcedores, uma possibilidade de denúncia anônima ali, que os reportes de informação vão ser tratados com confidencialidade, com efetividade, com celeridade, então uma proteção contra essa retaliação e, claro, medidas reativas também, né? Então, diante de condutas abusivas, um clube pode identificar e banir torcedores de eventos, comunicar às autoridades policiais, né? Tem um trabalho até de uso da tecnologia, demandar desse investimento da tecnologia para a identificação dos indivíduos, isso inclusive é uma proteção do próprio clube, quando a gente fala de prática infracional desportiva, né, infrações do CBJD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o clube ele tem uma responsabilidade objetiva e ao identificar o indivíduo, o torcedor, ele consegue se eximir dessa responsabilidade, ele consegue culpabilizar de forma individualizada aquele torcedor, né? Então, essa identificação para se banir, para se punir o torcedor no evento, ela é muito necessária, importante para o clube. O reporte às autoridades esportivas e, claro, né, sempre reforçar a proteção do atleta, seja de uma forma diante de uma ameaça direta ou ao buscar uma responsabilização civil, uma sanção para aquele que veio ser o ofensor. Né? Acho que o clube tem que garantir, isso é um dever que a gente fala tanto na esfera do direito do trabalho, quanto na esfera contratual esportiva, né, na esfera específica das especialidades do contrato especial de trabalho esportivo, o suporte jurídico, as medidas de segurança e a gestão de crise de imagem, o apoio psicológico. Isso tudo são políticas que um clube deve adotar certamente, são políticas de governança e conformidade que têm que ser pensadas, inclusive, nessa realidade que já não é tão recente, né, que é o meio da internet como uma propagação, uma disseminação ainda maior desse tipo de problema. Ótimo, Ana. Então a gente chegou num consenso, né? Na pauta Sim. 1, num consenso também, na pauta 2, num consenso. A ameaça de torcedor traz sim um risco jurídico para o clube de perder o atleta por uma rescisão indireta e um risco jurídico também para esse torcedor barra agressor que ameaça e ultrapassa os limites da liberdade de expressão e pode ser denunciado, julgado e condenado também na esfera criminal. Antes da gente
voltar ao debate, ou a gente dar uma pausa nesse debate, eu quero trazer aqui um quadro que é bem a essência do programa, que é uma tabelinha entre direito, esporte e literatura. É o quadro Esporte das Letras, sempre com uma dica literária para você. E hoje a primeira dica do Esporte das Letras, como a gente está começando esse debate aqui na N Esportes, nessa parceria com o Lei em Campo, eu quero trazer um livro que para mim é a essência da relação entre esporte e direito, que é o livro Constituição e Esporte no Brasil, do professor Vladimir Camargos, que justamente ele traz uma relação com embasamento jurídico, com literatura, com doutrina, mas de uma maneira leve e objetiva, sobre essa relação permanente do esporte, que tem dentro da autonomia esportiva um dos pilares importantes, ou seja, a capacidade de criar as próprias regras. Se a gente quiser aqui nós três, ou aqui no N Esporte, a gente criar um esporte, a gente tem uma autonomia esportiva de criar essas regras do esporte, só que a gente jamais vai poder fugir ao que está estabelecido no direito. A gente aqui na N Esportes, a gente pode criar um esporte, mas esse esporte não pode ser ilegal, o esporte ter alguma regra que contraria o direito estatal. Então essa relação permanente entre direito estatal e autonomia esportiva que trata esse livro que eu indico para você, que é o livro Constituição e Esporte no Brasil, do professor Vladimir Camargos. Já leu, Matheus? Já li, muito bom o livro. De fato, é interessante entender isso, né? O esporte é privado, como a gente me fala. Ele tem sua autonomia, mas a autonomia não é uma soberania. Você não pode fazer o que você bem entender. Então, você tem que comunicar com as outras normas e se adaptar e chegar na melhor conclusão para todos, né? Então, isso é muito importante e o livro trata disso com maestria. Legal. E olha, você pode sempre dar uma acessada lá no nosso site, leemcampo.com.br, que tem sempre assuntos em que direito e esporte conversam e sempre assuntos atuais. Deixa eu destacar 2 assuntos importantes da semana, para você ficar por dentro aqui também na N Esportes. Um deles é o caso Arboleda. O caso Arboleda. São Paulo vai rescindir o contrato com o jogador e ameaça ir à FIFA para cobrar uma multa de R$600 mil. A Ana Mizutori, que está aqui com a gente, escreveu um artigo muito legal, Caso Arboleda e as repercussões judiciais. Artigo da Ana no nosso Lei em Campo. Outro caso importante, que acabou repercutindo nas redes sociais e está repercutindo muito e vai gerar muito assunto ainda, é a participação ou não do Irã na Copa do Mundo. As reuniões de paz no Oriente Médio não avançam. A guerra continua entre Irã e Estados Unidos. Irã, que é um país que ganhou o direito, dentro do campo, de participar do Mundial, da Copa do Mundo, que vai ser disputada nos Estados Unidos. O país que está atacando o Irã. E aí, como é que fica? A gente teve também agora a informação, a partir da presidente do México, de que a FIFA não vai levar os jogos da seleção iraniana para o México ou para o Canadá. Vai manter nos Estados Unidos. A Federação Iraniana já disse que não joga nos Estados Unidos. E agora, como é que fica? Quem entra no lugar? A FIFA pode punir o Irã? Eu acho que não. É motivo de força maior, ou seja, o Irã não se sente seguro para jogar a Copa nos Estados Unidos, por um motivo óbvio. Até o presidente Donald Trump diz que não tem como garantir segurança à seleção iraniana, à imprensa iraniana, aos torcedores iranianos. E aí a força maior se justifica e não cabe uma punição. Eu escrevo sobre isso. Acordo de paz frustrado, pressiona a FIFA e a Copa do Mundo. Como é que fica? Bom, a gente está terminando o nosso primeiro programa aqui na N Esportes, nessa parceria com o Lei em Campo. Quero agradecer demais o Matheus. Matheus, muito obrigado por essa participação, por essa vinda, por essa nossa estreia. Acho que a gente conseguiu avançar em 2 temas que são polêmicos, mas que exigem um conhecimento para a gente conseguir se posicionar, refletir sobre esses assuntos. Muito obrigado pela participação, Matheus. Imagina, eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com grandes profissionais, agradeço a Ana também, e além de grandes amigos. E aí a gente tem que sempre pensar tudo, argumentar e trazer dados, enfim. Toda vez que a gente comenta um tema polêmico, e esse programa é muito importante para isso, para trazer conhecimento para as pessoas, não a gente ficar só naquele, eu acho isso, eu acho aquilo. Vamos se aprofundar e debater, que é muito legal e é o que a gente fez aqui hoje. Mas muito obrigado mais uma vez e é um prazer estar com você. Ana, obrigado pela participação, bom demais, apesar dessa conexão ser distante, qualquer dia tu está aqui do nosso lado, aqui no nosso estúdio, para conversar com a gente sobre assuntos em que direito e esporte acabam se encontrando. Muito obrigada, Andrei. Uma honra estar aqui. Acho que muito parabéns pelo programa. Esses temas muito importantes de serem debatidos com profundidade. Acho que daria para a gente catar mais um tempo aqui para esse debate e já é um grande
avanço, né? Essa escuta, esse diálogo, essa troca. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, junto com o Matheus, junto com você. Parabéns de novo pelo programa e muito sucesso a esse projeto tão grandioso. Muito obrigado a Ana, que é mestre em Direito Desportivo, especialista em Direito Desportivo, e ao Matheus, que também é mestre em Direito Desportivo, especialista nessa área, sobre esse debate tão bacana. E você, curtiu o nosso programa? Que bom, muito obrigado pela companhia. Esse programa é feito para quem gosta de esporte, mas se interessa pelo esporte muito além do resultado. Então eu faço um convite para você, se inscreva nas redes sociais do Lê em Campo, se inscreva nos canais da N Sport, acompanhe a nossa programação, tem sempre um conteúdo pensado para você. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e até lá. Tchau, tchau.